Olá, sexto ano, tudo bem? Nós hoje vamos dar continuidade à nossa matéria, tá? Nós veremos a unidade 4 do nosso livro, onde o tema é povos pré-colombianos, tá? Nós vamos ver a história dos povos que viviam na América antes da chegada dos europeus lá no século XVI. O navegador Cristóvão Colombo é considerado o responsável por esse contato entre europeus e nativos, tá? Por isso o nome pré-colombianos, mas eles também podem ser chamados de ameríndios, tá bom? Entre os povos ameríndios que existiam na América antes da chegada de Colombo, a gente vai dar ênfase a três que são os mais importantes, tá? São os maias, os astecas e os incas, tá bom? A gente vai começar pelos maias, tá? Eles habitavam o que hoje é considerado aí o território da Guatemala, El Salvador e parte do México. Então eles compreendiam aí três espaços, né? Que na época era uma coisa só e hoje é dividido em três regiões diferentes. Teriam surgido por volta do ano de 1800 a.C. e perdurado por mais ou menos uns 3.000 anos. Como os outros povos que já vimos nesse bimestre, eles eram formados por cidades-estados e não tinham um governo unificado. Cada cidade-estado era governado por um chefe maia, que era chamado de Xalati-Huinique, tá? Esse chefe era auxiliado por uma junta, tá? Que era composta pelos principais líderes e sacerdotes da região. Eles contavam também com um chefe civil e um militar da localidade. A classe sacerdotal era dividida em dois grupos, certo? O primeiro era responsável pelo culto religioso. O segundo era mais ali pela parte cultural da cidade, então eles se dedicavam às artes e às ciências, tá? E em relação à questão de tecnologia, lembra que uma vez eu expliquei, tecnologia não são só coisas relacionadas a celular, computador, é tudo de inovação que possa surgir para um povo independente da época em que ele viveu. Então, em relação à tecnologia, o seu desenvolvimento, né, possibilitou o quê? A construção de templos e estradas pavimentadas, obviamente, né? Não era só aberta, ela era pavimentada direitinho, que facilitava o comércio e a comunicação entre as cidades. Quanto ao território, eles apresentavam grande extensão de terra. Então, para as atividades agrícolas, eles utilizavam tanto regiões de selva quanto de pântanos, tá? E utilizavam a técnica do corte e queimada, que significa o que isso? Eles cortavam para preparar o terreno, né, o que tivesse de árvores e mata ou mato, e depois queimavam. Esse resíduo que ficava dessa queima era usada como adubo natural, tá? Essa técnica de corte e queimada, ela foi usada durante muitos séculos pelas civilizações antigas para preparação de terra para plantio, tá? E é usada em alguns lugares até os dias atuais, apesar da gente já ter noção de que essa queimada não é legal, tá? Ela faz mal ao meio ambiente. Tem lugares, tem pessoas que ainda usam essa técnica do corte da queimada até os nossos dias atuais. Tá? Nesses campos de cultivo, que eles chamavam de milpas, tá? Eles desenvolveram várias culturas. Eu vou citar algumas pouquinhas aqui, depois a gente vai falar sobre elas de forma mais completa. Tá? Que culturas eram essas? Eles cultivavam feijão, milho. Esse milho que a gente come cozido, né? A gente está aí em épocas de junho, que normalmente se faz muita festa junina e tal. Esse milho cozido, só que lá eles não tinham só o milho amarelo, tá? Pra gente, a gente conhece só o amarelo, mas eles lá tinham milhos vermelhos, pretos, além dos amarelos, abóbora e pimenta, tá? O povo das aldeias, eles viviam nos arredores, tá? Dos centros urbanos.
E sua posição social era medida pela distância entre a casa e a praça central, tá? A casa em que a pessoa morava e a praça central. Quanto mais próximo da praça, melhor a posição social. Quanto mais longe, pior a posição social, tá? Todas as cidades foram construídas seguindo um único modelo, tá? Que é um modelo cósmico. Eles tinham essa relação com a questão das estrelas, do sol, da lua. Para eles isso era muito importante. E esse modelo cósmico, ele tinha estreita relação com os movimentos das estrelas no horizonte, tá? Na agricultura, como a gente já tinha falado um pouco, vou falar um pouquinho mais, o trato da terra era comunal. O que é comunal, professora? É o uso coletivo. Você tem uma terra onde todos usam ela para plantar, tá? Era um sistema rotativo. Eles não usavam adubação, somente aquela que eu falei, né, da queima do mato. E também não tinha uma técnica muito elaborada não, mas funcionava para eles. Como eu falei, eles cultivavam milho, feijão, abóbora, pimenta, mais cacau. Para quem não sabe, o cacau é uma fruta, né, lá da região da América Central, e eles já fabricavam um tipo de chocolate, tá? Então a gente pode aí meio que dizer que são eles que inventaram o chocolate. Plantavam também batata, algodão, tomate e frutas variadas, tá? Domesticaram animais, principalmente o peru e a abelha, tá? E suas construções e agricultura se desenvolveram à base da força humana, principalmente a escrava, tá? Na arquitetura, eles são conhecidos por terem uma das mais emblemáticas do mundo, tá? Com destaque para a construção de pirâmides, mas as pirâmides maias, elas são diferentes das pirâmides do Egito, né? A pirâmide do Egito, ela tem aquela formação clássica piramidal, né? Que é tipo um prisma. A construção maia, ela se diversifica porque ela tem degraus, tem uma parte mais reta e não tem aquele pico tão fininho, tá? Mas também é considerado uma pirâmide. Eles se destacaram na medicina, tá? Onde eles faziam uso de infusões, pomadas e medicamentos feitos de ervas, tá? Essas infusões, pomadas e medicamentos, vocês já conheceram. Infusões é a mesma técnica de se fazer chá. Bota as folhas de ervas numa água fervente ou morna para quente e você deixa ali aquela erva descansar para que solte as propriedades, tá? Então infusão é isso. Na organização social, eles eram divididos em 3 classes. A nobreza, que era a primeira, tá? Era composta pelo rei, sacerdotes e nobres. A segunda, a gente tem a classe que eles chamavam de baixa, tá? Que era composta por artesãos, comerciantes e agricultores. E a terceira, que era a base da pirâmide, que é composta pelos escravos, tá? Eles eram politeístas como religião, assim como 99,9% de todas as civilizações antigas, tá? E os seus rituais estavam ligados à natureza, à fertilidade e ao bem-estar em geral. O sacrifício humano fazia parte da cultura deles, tá? Da cultura religiosa desse povo. E era considerado um importante ritual sagrado de oferendas aos deuses. Então era uma coisa importante o acontecimento desses sacrifícios, tá? Agora nós vamos falar sobre os astecas, tá? Eles viveram aproximadamente entre 1200 e 400 anos antes de Cristo, tá? Eles formavam uma sociedade complexa em que os governantes exerciam o poder com base no pertencimento ao divino, tá? Então eles tinham aí um governo que estava ligado com a questão da religião. Eles eram politeístas, né, como todos os outros,
e são considerados uma das primeiras culturas a construir edifícios cerimoniais, tá? Templos, vamos dizer assim. Tinham como principal deus um personagem chamado Quetzalcoatl. Vocês já devem ter ouvido falar nesse nome, tá? Em algum desenho, alguma coisa assim. A cidade era composta por vários clãs, tá? Tendo cada um seu templo e sua escola, tá? O clã era administrado pelo Calpulli, tá? Sendo este responsável por administrar as terras da região e distribuir lotes aos homens para serem cultivados quando estes casassem. Então somente os homens casados é que podiam cultivar os seus lotes. Cada clã ainda tinha um conselho, tá? Que era criado para julgar crimes menores, coletar impostos para o governo e organizar grupos para a construção de canais que funcionavam como estradas. As chinampas, ou jardins flutuantes, né, possibilitavam o ganho de terra cultivável. Então, chinampas ou jardins flutuantes era o lugar onde eles cultivavam aí as suas plantações. Eles cultivavam principalmente milho, feijão, abóbora, pimentão e cacau. Tá? Essas plantações, esses cultivos eram o mais comum entre essas civilizações pré-colombianas ou ameríndias. A praça era o centro da vida na cidade, tá? Nela, de 4 em 4 dias, acontecia o mercado, tá? E mensalmente os festivais. Nesses festivais, os astecas cantavam, dançavam e ofereciam sacrifícios aos deuses, tá? O regime asteca era teocrático, certo? Ou seja, o rei exercia o poder divino por meio de leis, tá? Além de ter funcionários e as escolas nobres também que ajudavam nessas questões. Os incas, tá? São considerados uma das maiores civilizações da América pré-colombiana. O centro do Império Inca foi o Lago Titicaca. Vocês já devem ter ouvido falar nesse lugar. Que tem nas fronteiras atuais, tá? O Peru e a Bolívia, certo? O patrimônio arquitetônico, né? O idioma, que é o Quechua, o sistema de terraços agrícolas ou plataformas nas colinas, encostas nas cordilheiras, os alimentos, tá? Eles usavam o charque, que é a nossa carne seca, né? Ou carne do sol, e a quinoa, que é um grãozinho que hoje faz muito sucesso com pessoas que estão fazendo dieta e tudo mais, que a gente substitui o arroz por ele. A fabricação de têxteis e o culto à Pachamama, tá? Que é a mãe terra, fazem parte da cultura inca e é uma cultura muito importante. Algumas partes dessa cultura perduram lá pela região da América Central até os dias atuais. A agricultura inca era baseada na cultura de vegetais, como batata doce, milho, pimenta, algodão, tomate, amendoim, mandioca e a quinoa. Eles usavam o que eles chamavam de curvas de níveis para fazer o plantio e as estradas e trilhas para distribuir aí as colheitas pela região. A sociedade era dividida em 3 partes. A primeira abarcava nobres, parentes do imperador e os escolhidos por ele para ocupar cargos como governadores, chefes militares, etc. O segundo era composto por funcionários públicos e artesãos. E na base da pirâmide nós tínhamos os camponeses e alguns prisioneiros, tá? Ficaram conhecidos pela arquitetura desenvolvida em suas terras, tá? Um exemplo é a cidade de Machu Picchu, no Peru. Eles dispunham de um sistema de estradas, tá? Isso é muito legal, que ligava o território de norte a sul e de leste a oeste. Então eles eram tudo deles era interligado por essas estradas, o que fazia fluir muito melhor a questão do comércio e da produção agrícola, tá? Tinham também um eficiente sistema de correios, tá? Aonde havia postos separados uns dos outros
por questões de quilômetros. Então o correio deles era muito funcional. Em cada posto desses de correio havia um mensageiro que era conhecido como chasque, tá? E esse chasque é que era responsável por transmitir a mensagem para o próximo posto. O que a gente precisa ter em mente em relação a essas três civilizações, tá? É que elas eram civilizações muito avançadas para sua época. Apesar da gente imaginar assim que a gente chama de ameríndios, índios e tal, eles eram muito mais avançados até do que os nossos índios aqui no Brasil, tá? Tão avançados que os europeus, quando chegaram aqui, ficaram até impressionados com os avanços que eles tinham aqui em relação a muitas questões. Para encerrar, eu vou deixar aqui os filmes que eu sempre deixo para vocês poderem aí ter uma noçãozinha mais ou menos de como eram essas civilizações. Em questões de civilizações pré-colombianas, nós não temos muitos filmes legais para assistir, mas eu vou deixar dois, tá? Um é um desenho bem clássico da Disney, que é A Nova Onda do Imperador, tá? E o outro é um filme do Mel Gibson, ele que dirige, tá? Se chama Apocalipto, tá? É bem legal esse filme e é baseado nessas civilizações. Eu vou deixar aqui os nossos exercícios, tá? E nos vemos na próxima aula, tá bom? Beijo, fiquem bem, tô com saudades de vocês.